Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e eu hoje estarei falando sobre a série Sem Limites do Prime Video, que é uma minissérie, na verdade, com 6 capítulos, que foi estrelada por Rodrigo Santoro, juntamente com Álvaro Morte, o, se não me engano, professor de La Casa de Papel. Eu não sei se Casa de Papel é boa. É bom? Vocês assistiram? Eu não assisti. Me diz aí se é bom. Beleza? Então, sem mais delongas, bora falar desta série. Então, bora lá. Bom, pessoas, então, Sem Limites, ou Sem Límites em espanhol, e Boundless em inglês, foi a maior série espanhola, em conjunto com a Prime Video da Amazon, que gastaram muito dinheiro. Foi a série que eles mais investiram na Espanha. E, cara, ela contou com a participação do Rodrigo Santoro fazendo o papel de Fernão de Magalhães e Álvaro Morte, que fez a... Já vou contar quem ele fez, beleza? Bom, se você não sabe nada sobre a série, não assistiu ao trailer que eu reagi, se você quiser assistir, beleza? Mas se não, também eu vou contar aqui, tá? Vou contar um pouco do que se trata, mas não vou falar em detalhes, tá? Pra não estragar com spoilers, beleza? Então, a minissérie, ela vai contar a saga de Fernão de Magalhães, que é o Rodrigo Santoro, como eu já havia dito diversas vezes. Mas vocês sabem quem é Fernão de Magalhães? Pois é, eu também não tinha muita ideia de quem era, eu sabia que era um navegador português, mas a série me ajudou a clarear bastante coisa. E ele era um navegador português que acreditava, né, ele tinha essa fé dentro dele de que era possível chegar às Índias, tá? Aquelas Índias das especiarias, sabe? Usando um caminho através da América do Sul. E segundo as pesquisas que ele tinha feito, que ele tinha pesquisado constelações e conversado com outros navegadores e coisa e tal, ele tinha essa convicção que tinha essa passagem que ia levar os navegadores até lá. Então, ele tentou levar essa ideia até o rei de Portugal, na época, que isso se passa em 1519. Faz tempo. Aí ele tentou levar essa ideia pro rei de Portugal, e o rei de Portugal nem quis receber ele, tá? E aí, ele nem se deu o trabalho de receber o Fernão, falou: esse português tá maluco, deixa ele pra lá, ele só tá me dando dor de cabeça, vou dar uma ignorada. E aí, depois de tantas negativas do rei, Fernão de Magalhães decidiu, né, ele ficou revoltado, ficou full pistola. E aí ele falou: então, beleza, você não quer me escutar? Eu vou levar a minha proposta e o meu conhecimento para o rei da Espanha. Então, cara, ele foi muito filha da puta pra época, porque, para analisa, a Espanha e Portugal são vizinhas, mas elas não se davam bem. Nem um pouco. Portugal era dona de tudo na época. Tudo, todas as especiarias, tapeçaria, tudo era Portugal que fazia. Portugal era a deusa, digamos assim. Não, era a rainha mesmo das exportações e das importações, que só eles praticamente que conseguiam trazer as coisas. Eles tinham dominado, foram os primeiros a chegarem nos lugares e falaram: aqui é meu agora, e se você quiser usar nosso porto, vai ter que pagar. Então ninguém fazia, né? Mas aí o Fernão pegou e falou: vou falar com o rei da Espanha. E o jovem rei da Espanha, que era um menino na época ainda, foi lá e o recebeu, né? E bancou. Ele foi lá e bancou essa viagem de Magalhães para tentar descobrir esta passagem, tá? Porque o Magalhães só tinha essa questão teórica, ele tinha a convicção teórica de que existia, mas ele não tinha a prova física daquilo. Então, ele conseguiu que o rei investisse, visando lucros, obviamente. E ele embarca nessa jornada com ele e mais 4 naus, né? Foi o total de 5 naus. O que é naus? Naus são embarcações, navios utilizados até o século XV
nas grandes navegações, né? Que eram os barcos que cabiam até 200 pessoas. Mano, tinha que ter coragem. Sério. Tinha que ter coragem, porque nessa aventura, só para confirmar uma tese, tudo bem, hoje em dia as pessoas ficam falando de explorar o espaço e coisa e tal. Tem que ter coragem. Uma coragem que esta aqui não tem. E aí, lembra que eu falei do Álvaro Morte nessa história? Quem é Álvaro Morte na fila do pão? Álvaro Morte é alguém muito importante na fila do pão dessa história. Ele não é nenhum dos reis, não é nenhum cara da corte ou coisa do gênero. Ele é simplesmente o piloto da nau em que o Magalhães comanda, né? Ele é o comandante dessa nau e ele precisava de um piloto. E ele colocou... E nessa aparece o Elcano, que é Álvaro de Morte. E, cara, por que assistir, né? Eu tô aqui falando da história do... Mas por que assistir Sem Limites? Se você gosta de coisas históricas, de produções históricas, de conseguir visualizar algo que só foi falado, Sem Limites é interessante, tá? Porque ela conta com traição, com guerra, com morte, com, né, fatos históricos que são da nossa cultura, digamos assim. Por quê? Não, mas se é da Espanha, por que é da nossa cultura? Por que é da nossa cultura? Porque, afinal de contas, é um português que foi para a Espanha e eles passaram pelo Brasil, pela América do Sul, nessa jornada em que eles tentaram descobrir. Como assim eles passaram? Sim, obviamente, porque não tem como você seguir em direção ao sul sem algumas paradas. Eles pararam, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E isso é um interessante, cara. Eles paravam nos lugares e o que tinham ali? Nativos americanos. Ou como eles costumavam chamar de índios, né? Mas, né, vamos lá. Tem alguns pontos altos e alguns pontos baixos nessa história que eu gostei mais. Pontos altos que eu gostei foi a questão deles darem essa realidade de idiomas, né? O Rodrigo Santoro falando em português. Tudo bem que é um português de Portugal, mas quando ele fala com o cunhado dele ou com, né, tá morando ainda em Portugal, ele fala português, com aquele sotaque português de Portugal, que apesar que eu lembro que eu tinha visto que o português da época, né, era o nosso português e não o português que eles falam, mas enfim, hoje em dia eles falam assim. E ele tem essa questão dos idiomas, quando eles encontram tribos, eles falam aquele idioma das tribos, não que eles falem, né, sim, tem um tradutor, mas as tribos falam os idiomas. E eu achei isso bem interessante, eles serem meio que um pouco mais fiéis. Não é que nem, por exemplo, algumas superproduções em que todo mundo fala inglês. Não foi assim. Mas a questão, um dos pontos baixos, assim, que, né, é que os espanhóis eles exageraram um pouquinho, tá? Tudo bem, eu entendo. É uma produção, né, que tem aquele momento fictício e coisa e tal, mas eles quiseram se passar de bonzinho demais. Sabemos que naquele período, né, naquela época, as pessoas, os reinos, os países só queriam saber de uma coisa: tempero. É verdade. Eles só queriam saber de especiarias, velho. E os espanhóis, tudo bem, ainda existe uma certa rusga por causa disso, mas eles pintaram os portugueses como os vilões dessa história. Sabemos que nessa época já existia a questão da escravidão, né, dos navios negreiros e coisa e tal, mas dizer que os espanhóis não fizeram isso, eu não sei. Porque mostra... É o único spoiler que eu vou dar. Tem uma hora que mostra uma jaula de negros e os caras ficam assim, oh meu Deus. E ninguém era santo nessa época. Só dizendo que não haviam santos nessa época, tá?
Mas, fora isso, cara, eu achei, assim, muito legal essa jornada do descobrimento, né, digamos assim, do Estreito de Magalhães. Caso você não saiba o que é o Estreito de Magalhães. Por onde ele concluiu a sua teoria chegando no Estreito de Magalhães, né, que foi batizado assim, obviamente, por causa disso. Que é uma passagem que existe antes da Terra do Fogo. Se você não sabe o que é a Terra do Fogo, se eu não me engano, é o ponto mais extremo mais ao sul da América do Sul, né? É o ponto mais extremo ao sul. E antes de chegar nesse ponto extremo, existe o Estreito de Magalhães, que é um estreito mesmo, um pedaço de água salgada, cujo qual você vai ligar o Atlântico ao Pacífico. E foi isso que ele foi descobrir, ele conseguiu descobrir aquilo, até que ele chegou no Pacífico, e no Pacífico as coisas também não foram muito bem, tá? Mas para você descobrir o que aconteceu nessa jornada inteira, eu recomendo que você assista Sem Limites. Por quê? Cara, olha, Sem Limites, você quer assistir uma coisa assim, em um dia, Sem Limites é perfeito. Por quê? 6 episódios de 1 hora mais ou menos, né? 50, 1 hora cada episódio. Meio-dia você matou já, cara. Você já assistiu algo histórico que vai te contar a primeira navegação ao redor do planeta. Que sim, eles foram por um lado e eles não voltaram por esse mesmo lado. Assista a série, eu não vou contar mais spoiler. Mas é a primeira navegação ao redor do planeta, né? Ali você vê que é 1500, 1000, né? Ano de descobrimento, período do descobrimento. Mas ali você já vê que a Terra realmente é redonda. Sai de um ponto, vai no outro. É redonda! Lembre-se disso, ok? Mas sério, se você quer assistir, vai lá, porque é uma série bem interessante. Uma série que te prende, ela não é pesada. Ela vai se desenvolvendo e você vai, meu Deus, né? Passou-se rápido. Eu assisti 3 episódios, fiz uma pausa pra comer alguma coisa, assisti mais 3 episódios e acabou, já era. Matei a pau assim, ó, rapidinho. Então, recomendo, se você quiser assistir algo rápido. Algo assim pra te entreter, você tá com um dia ali de bobeira, quer se entreter. Tudo bem, eu sei, tem bastante coisa pra se assistir. Mas as atuações de Rodrigo Santoro, de Álvaro Morte como Elcano, são simplesmente muito boas. E, cara, é algo histórico da nossa história, né? Então, vale a pena assistir Sem Limites no Prime Video. Beleza, pessoas? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sintam interesse em assistir Sem Limites, tá? Porque eu gostei, tá? E se você puder, deixe seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito e toca o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades, que eu vou estar procurando às quartas-feiras colocar aqui um eu assistir de alguma coisa, beleza? Você assistiu Sem Limites? Você sente interesse em assistir Sem Limites? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre Sem Limites. Sem Limites para conversar sobre Sem Limites. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.